Minhas irmãs se formaram com honras. Fomos à formatura. 4 rostos iguais na plateia, sem mais divisões impostas pela vida. O abrigo começou a nos preparar para encarar o mundo lá fora. Aulas de orçamento, culinária, coisas práticas para uma vida que até então parecia impossível além de portas trancadas. A gente aprendia junto, preenchendo as lacunas do cotidiano. Minha saúde também melhorava. As deficiências vitamínicas ficaram no passado. Terminei o tratamento dentário. Os músculos já quase normais para a minha idade. Cada consulta era um avanço. Nosso corpo voltando a ser cuidado depois de anos de abandono. Com 18 anos batendo a porta, as decisões se aproximavam. O sistema de acolhimento logo deixaria de ser nosso porto seguro. Minhas irmãs foram aceitas em faculdades, e eu entrei numa faculdade comunitária. Um começo para recuperar o tempo perdido na escola. O fundo nos ajudaria, mas independência era bem mais do que ter dinheiro. Decidimos alugar um apartamento juntas, perto da faculdade. 4 quartos, nada de porão. Janelas grandes, várias saídas. Segurança era proteção, não prisão. Um espaço para curar feridas e inventar o futuro. A mudança foi aos poucos. Escolher móveis tinha outro significado, pois agora era para ficar, não só para sobreviver. Tudo era escolha nossa. Cor das paredes, arranjo da sala, regras que protegiam ao invés de limitar. No nosso aniversário, inventamos nosso próprio ritual. Escolher cores depois de 13 anos olhando para o cinza de um porão é quase como tentar descobrir quem você é numa loja de tintas. Dá para imaginar a pressão de acertar logo na primeira escolha de verdade. Um bolo com 18 velas, dividido para todas. Não havia hierarquia, nem filhos escondidos. Só 4 irmãs que venceram o impossível porque nunca desistiram umas das outras. Me matriculei nas aulas do semestre de outono, pegando matérias básicas enquanto tentava decidir o que queria fazer. O campus parecia imenso depois de tantos anos trancada, mas minhas irmãs foram comigo na matrícula, me mostraram os prédios, ajudaram a decifrar esse novo universo. No primeiro dia de aula, me sentei num auditório cercada de estranhos, que não faziam ideia do que era viver num porão, ou ser um plano reserva. Eu era só mais uma aluna, anônima do jeito mais gostoso possível. Abri o caderno numa página limpa, pronta para ser preenchida com conhecimento escolhido, não imposto. O professor começou a falar sobre biologia celular. Fui anotando tudo, entendendo mais do que esperava. Resultado de anos de leitura dos meus próprios prontuários médicos. Educação, agora, era escolha, não estratégia de sobrevivência. Aprender porque eu queria, não porque precisava estar sempre alerta para escapar. Depois da aula, encontrei minhas irmãs para almoçar no refeitório. Sentamos juntas numa mesa, visíveis, sem portas trancadas ou andares separados. Eva falou de suas matérias de engenharia, Lily contou da aula de história da arte, Olivia dividiu o entusiasmo com as exigências do pré-medicina. 4 rostos idênticos, cada uma seguindo um rumo, mas unidas pelo passado e pela escolha de manter esse laço. Sobrevivemos porque nunca nos tratamos como rivais por amor ou recursos. Agora, prosperávamos mantendo esse compromisso, apoiando o crescimento individual sem perder a conexão. Naquela noite, me sentei na escrivaninha do apartamento, livros abertos na minha frente. Não havia câmeras me vigiando, nem trancas impedindo minha saída. A janela deixava entrar o ar fresco da noite e os sons distantes de uma rotina comum. Abri o notebook para digitar meu primeiro trabalho. Era para contar sobre um desafio superado na vida. Fiquei uns minutos encarando a página em branco, pensando em como condensar 13 anos em poucos parágrafos. Como explicar o que é existir como seguro de vida sem que pareça fantasia. Como descrever liberdade para quem nunca viveu o confinamento. Resolvi começar bem simples. Passei 13 anos me preparando para uma vida que não era para ser minha. As palavras foram surgindo, a verdade se ajeitando ali na tela. Não para chocar ou provocar pena, mas para mostrar que sobreviver pode ter muitas caras. Que família pode ser prisão. Que amor pode virar fechadura. Que existir às vezes é um ato de rebeldia. Minhas irmãs estudavam na sala. A presença delas era um fundo confortável. Criamos novas rotinas dentro dos horários da faculdade. Refeições em conjunto. Momentos de silêncio. Limites que protegiam ao invés de dividir. Regras escolhidas por nós. O futuro era uma página em branco, incerto, mas finalmente nosso para escrever. Sabíamos que viriam novos desafios. Relacionamentos construídos sem a lógica da hierarquia. Decisões profissionais sem papéis prontos. E o aprendizado contínuo de existir além de ser o plano B de alguém. Mas naquela noite, o que eu tinha eram tarefas para terminar, aulas para assistir no dia seguinte, uma vida para construir a partir da base de finalmente ser de verdade. Escrevi sem parar, não mais um fantasma no porão, mas uma estudante com deveres, uma irmã com escolhas, uma pessoa com futuro. Terminei perto da meia-noite, salvei o arquivo, fechei o notebook, fui me preparar para dormir. Pela janela, as luzes da cidade brilhavam, cheias de promessas. Em algum lugar, em celas diferentes, nossos pais pagavam pelos atos deles. Mas aqui, neste apartamento, 4 irmãs continuavam o trabalho de transformar sobrevivência em vida. Ajustei o despertador para as aulas da manhã, botei o celular para carregar, apaguei o abajur. No escuro, que agora era escolha minha, adormeci ouvindo a respiração das minhas irmãs, nos quartos ao lado. Não éramos mais peças de reposição, mas pessoas inteiras. Conquistamos nosso lugar ao nos recusarmos a ser divididas. O despertador traria novos desafios, mais lições, mais um passo na nossa cura e na construção de vidas que valem a pena. Mas por hoje, éramos só 4 irmãs que escolheram uma a outra em vez do conforto, a verdade em vez do silêncio, a liberdade em vez de segurança. E é essa escolha, renovada todos os dias em pequenos gestos de independência e afeto, que nos faz existir. Não como plano reserva de ninguém, mas como nós mesmas, completas, reais, livres. Obrigada por me ouvir pensar em voz alta hoje. Engraçado como certas perguntas conseguem virar nossa cabeça do avesso, né? Nos vemos na próxima. Se você leu até aqui, deixa um comentário pra mim. Eu adoro acompanhar o que vocês escrevem.
escondendo ataduras e antisséptico no forro da mochila. Eu treinava fugas pelo sistema de ventilação, os dutos de metal apertados, mas anos com pouca comida me deixaram pequena. Decorei cada curva, cada bifurcação, cronometrando quanto tempo levava para chegar em cada cômodo. Minhas unhas quebravam nos parafusos enquanto eu aprendia a tirar as grades em silêncio. Numa dessas, cheguei até a saída de ar da sala. Pelas frestas, vi meus pais discutindo. O pai balançava os extratos do banco enquanto a mãe servia mais uma taça de vinho. As vozes deles ecoavam pelo metal. A situação financeira era pior do que eu pensava. O negócio do pai tinha perdido 3 contratos grandes. A mãe não reduziu os gastos. Falavam em vender a casa, morar num lugar menor, cortar despesas. Nenhum dos dois comentou da quarta filha, comendo restos no porão. Voltei de ré pelos dutos, o pó raspando minha garganta. No quarto anotei tudo. Informação era munição. O desespero deles os deixava perigosos, mas também mais frágeis. Mesmo separadas, minhas irmãs e eu continuamos nos comunicando. Inventamos jeitos novos. Lily mandava recados em pinturas. Só a gente sabia o significado das cores. Eva criava exercícios de matemática em que as respostas formavam palavras. Olivia deixava livros abertos em trechos sobre direitos de pacientes e autonomia do corpo. A paranoia da mãe só crescia. Instalou sensores de movimento no corredor do porão. As câmeras novas tinham visão noturna, infravermelho, funções que eu nem sabia que existiam. Ela começou a pesar cada porção de comida antes de trazer. Uma noite, chegou com um kit médico e um olhar diferente. Não era só aquele exame de sempre. Algo tinha mudado. Ela tirou meu sangue olhando meu rosto, comparando com alguma coisa no celular. Percebi fotos das minhas irmãs, procurando diferenças. Quando saiu, olhei meu reflexo na bandeja de metal. 13 anos no porão deixaram marcas. Minha pele era mais clara que a das minhas irmãs. O cabelo, cortado às pressas com tesouras clandestinas, caía torto. Meus olhos tinham um vazio que as outras não tinham. Parecia o fantasma delas. A próxima tentativa de fuga aconteceu antes do previsto. O pai anunciou uma viagem de negócios. Saía quinta de manhã e voltava só domingo à noite. A mãe ia ajudar na feira da escola o sábado todo. Outra chance que não dava pra perder. Passei a semana treinando, fortalecendo os dedos, praticando a fechadura até conseguir abrir em menos de 30 segundos, estudando os sensores de movimento que minhas irmãs haviam mapeado. Quinta-feira chegou. O pai saiu pro aeroporto ao amanhecer. Fiquei observando ele carregar a mala, beijar a mãe, acenar pras minhas irmãs no café da manhã. O táxi foi embora às 5h47. A mãe seguiu tudo à risca. Café pra trigêmeas, levou pra escola, voltou pra casa, veio me ver, trouxe mingau e começou a rotina dos testes. Pressão, temperatura, reflexos. Fiquei ali, colaborando enquanto decorava onde ela tinha colocado os novos sensores. Sexta passou devagar. Me exercitei, planejei, esperei. Minhas irmãs foram pra escola, participaram das atividades, mantiveram a fachada de normalidade. Pelas câmeras, vi elas vivendo a rotina, mas sabia que também contavam as horas até sábado. Sábado de manhã, a mãe se arrumou pra feira, colocou o melhor vestido, ajeitou o cabelo. Parecia exagero pra uma coisa de escola. Ouvi ela ao telefone pelos alto-falantes, confirmando horários, discutindo tarefas dos estandes. Ia ficar fora das 9h até 17h. Passou no porão antes de sair, trouxe um café da manhã maior que o normal, presente de culpa, fez exames rapidinho, pediu pra eu me comportar, ficar quieta, lembrou que eu era amada. Ouvi o clique eletrônico trancando a porta. Esperei o carro sumir na câmera da garagem, contei até 500 e comecei. A fechadura abriu fácil pros meus dedos treinados. A porta nem rangeu, graças ao óleo que convenci a mãe a passar. Os sensores eram altos, pensados pra adultos. Me arrastei por baixo, rente à parede. A cozinha parecia outra coisa à luz do sol. A claridade entrava pelas janelas que eu só via como manchas escuras nas telas das câmeras. Quis ficar ali, sentir o calor, mas não dava pra perder tempo. Achei a bolsa da mãe pendurada na cadeira. Dentro, a carteira com fotos. Só fotos escolares das minhas irmãs, nada mais. O celular pedia senha, que eu não sabia, mas as chaves do carro estavam ali, cheias de possibilidades. Na garagem, enxerguei novas ideias. Ferramentas penduradas, uma escada na parede, caixas marcadas como enfeites de Natal e roupas antigas. Numa delas, roupas de bebê. 4 conjuntos idênticos. Ela guardou todos. Do lado de fora, ouvi uma porta de carro bater. Meu coração parou. Pela janela da garagem, vi Lily descendo da van da vizinha. Era pra ela estar na aula de arte. Por que voltou? Corri pela casa baixada, os sensores piscando enquanto eu passava. Consegui chegar ao porão a tempo, fechei a porta bem na hora em que a da frente se abriu, mas a tranca não funcionava por dentro sem código. A luz vermelha piscava, debochada. Eu treinei abrir, não fechar. A porta ficou destrancada, prova da minha saída. Escutei passos lá em cima. O andar da Lily, que eu conhecia de cor. Ela foi pro quarto, depois ao banheiro, depois rumou pra cozinha, indo em direção ao porão. Prendi a respiração. Os passos pararam. Pela frestinha debaixo da porta. Eu peguei um murro de um cara de um braço só que eu dormi 5 dias, galera. Eu tava lá mais meu amigo Jorge Luiz no bar. Forró comendo. White my name. Aí passa mal, tiro sua mente no meu jeito sensual. É. Aí rodando, virando o cabeção, tirar a camisa e rodar a camisa pra cima e tal. Minha cerveja rodando aqui. Aí derramou uma cerveja num cara lá. O cara tinha só um braço, ó doido. Rapaz, não é por nada não, doido. Aí ele levantou de lá e disse: "Ei, doido, tu tá tirando, né?" Digo: "Não, tu é botando." E passa mal. Rapaz, ele jogou a latinha de lá pra cá. Digo: "Eu já dar um pau nesse aleijado." O Jorge Luiz me segurou assim. Eu digo: "Não, pode me soltar, pode deixar comigo." E ele já conhecia o aleijado, ó doido. Disse: "Não vai, nego fofo." Quando ele disse não vai, eu já tinha ido. Eu fui pro lado do cotoco de braço, que eu digo: "Eu não vou pro lado da mão boa." Meu murro passou direto e o dele veio. Pegando aqui, bem no nó do pirão.
o meu desconjuminador de feijão. A espoleta rachou, já resetou o sinal do Wi-Fi do cérebro e o dado móvel já caiu offline. Me juntaram de lá, o pessoal de Sambu Ligeiro dando combustão. Depois de 5 dias, eu acordei, ficava lumiando dentro do meu zóio. O Jorge Luiz estava do lado. Dizia, nego fofo, escutava longe, nego fofo. Bota chantilly e creme de baunilha no meu. Não, é teu nome, nego fofo. Eu digo, pensei que era bolo fofo. Disse, rapaz, ainda bem que tu tá vivo. Nós pensamos que tu não ia escapar, não. Aquele caminhão que barrou em mim, vocês notaram a placa dele lá, nós processar.